Olá, como vão vocês? Eu estou de volta e dessa vez é para compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de setembro. Nesse vídeo resenha, das minhas leituras do mês de setembro, nós teremos algo inédito aqui no canal. Pela primeira vez, nós não teremos um livro ganhador. Mas eu já explico por quê, gente. Vocês sabem, que durante, os meses que eu leio os livros e quando eu venho aqui compartilhar com vocês, eu sempre classifico os livros, Eu começo a falar do livro que eu menos gostei até chegar no livro que eu mais gostei, que é o vencedor do mês. Só que esse mês não temos vencedor, gente. Esse mês, assim, foi um mês muito acirrado, com leituras, assim, incríveis. Todo livro que eu terminava, eu falava, uau, como esse livro é bom! E partia para um outro, e quando eu terminava aquele livro, eu, uau, como esse livro é bom! Então seria injusto da minha parte eleger o melhor do mês. Então, a minha resenha vai seguir uma ordem, gente, assim, totalmente aleatória. E não teremos um ganhador, porque eu acho que todos os livros estão no mesmo nível, todos os livros, assim, eu gostei com a mesma intensidade, todos os livros, assim, foram encantadores, então, assim, não teremos o ganhador do mês de setembro, ao contrário, todos os livros que eu falar aqui pra vocês hoje são os ganhadores do mês de setembro, ok? Então, vamos ao primeiro livro, que é o livro A Voz do Arqueiro, da autora Mia Sheridan, que eu li no Kindle. E vamos falar sobre o livro, gente. É o seguinte, esse livro ele faz parte de uma coleção que se chama Signos do Amor. São vários livros baseados nos signos do zodíaco. Esse em especial conta sobre o signo de Sagitário. Na verdade, ele é inspirado, no signo de Sagitário. Eu andei pesquisando, sobre essa série. Já tem outros livros lançados, mas não no Brasil. Tá? Tem em inglês, mas eu não leio em inglês ainda, então eu li em português. Pelo que eu entendi, esse é o primeiro livro, tá, gente? E que foi lançado em português. Mas, pelo que eu entendi, ele não tá na sequência, tá? Esse não é o primeiro livro, mas fazer o quê, Arqueiro lançou esse primeiro e eu não consegui entender, na verdade. Mas vamos contar a história do livro. Esse livro, gente, conta a história da Bri, que é uma garota que teve um trauma na vida dela. Ela passou por um momento, assim, muito difícil. Foi um momento, assim, que deixou ela muito abalada e, com isso, ela se mudou para uma outra cidade, para uma cidadezinha pequena, na verdade, chamada Pelion, no estado do Maine, nos Estados Unidos, porque ela queria paz, ela queria mudar totalmente, assim, de vida, mudar a sua rotina, para ver se ela conseguia, aos poucos, esquecer esse trauma. E esse trauma é um trauma, assim, que persegue ela tem pesadelos, ela tem ataques de fobia por conta disso, então ela quis mudar de áreas para ver se ela muda um pouco tudo isso, esse cenário todo. E quando ela se muda, gente, pra essa cidade, ela logo de cara se simpatiza com a cidade, que é uma cidade, assim, muito aconchegante. Ela se simpatiza já com os moradores de lá também, que são pessoas, assim, muito receptivas, muito amigas. E ela percebe, que essa mudança acabou fazendo muito bem pra ela. E a Bri, gente, ela acaba conhecendo um rapaz, assim, do nada. Ela topa, assim, com um rapaz no supermercado. O nome dele é Asher. E ela fica intrigada, assim, logo de cara quando ela conhece ele. Apesar do Ash, gente, assim, ser um rapaz, assim, muito bonito, ele é praticamente um eremita, sabe? Uma pessoa que não corta o cabelo, totalmente barbudo. É uma pessoa, assim, totalmente desleixada. Ela percebe, assim, que ele não é muito de falar. E quando ela encontra com ele, assim, ela fica muito nervosa e ela começa, assim, tagarelar do nada, falar um monte de coisa. E ela percebe que o Ash só olha pra ela com uma cara, assim, meio intrigante e não diz nada. Depois ela percebe que, na verdade, o Asher, ele é mudo. E isso, gente, acaba intrigando mais ainda a Bri quando ela descobre que o Asher, na verdade, também é vizinho dela, mora perto, da casa onde ela alugou. E ela começa, na verdade, gente, assim, rodeá-lo, porque ela quer conhecer um pouco mais sobre ele, porque tem algo nele que ela não consegue explicar, mas tem algo nele que atrai muito a Bri. E ela acaba criando uma amizade, com o Asher. Ele, assim, ele é muito resistente, ele não gosta, assim, de se envolver com as pessoas, mas ele acaba, criando esse vínculo de amizade com a Bri. E os dois, gente, junto, acabam encontrando uma razão,
né, uma razão a mais pra viver. Porque o Asher também, gente, ele é mudo porque ele sofreu um acidente quando ele era novo. E a história, gente, do Asher, assim, a infância dele é uma história, assim, muito marcante. Eu não posso falar, mas no livro vocês vão descobrir, na verdade, o que acontece. Porque o livro, na verdade, nem começa falando da Bree. Ele começa falando do passado do Asher, da infância dele, o que aconteceu com ele até chegar nesse dia, né? Então o Asher sofreu um acidente e aconteceu algumas coisas na vida dele. Isso também pra ele foi uma coisa muito traumatizante. E o Asher, gente, é uma pessoa assim totalmente sozinha. E ele não tem amizades. Ele tem alguns familiares, mas ele não tem contato, né, com essas pessoas. Então o Asher é uma pessoa solitária. Algumas pessoas evitam ter contato com ele, por conta dele também ser uma pessoa muito séria, uma pessoa que não deixa o mundo dele ser invadido, que não quer saber de amizades mesmo, por conta dele ser assim também. Mas algumas pessoas também acabam não se aproximando dele, por conta da história dele, o que aconteceu no passado dele, que foi uma coisa assim muito marcante na cidade. E a Bree, gente, acaba sendo uma grande amiga pro Ash, né? Que ele era uma pessoa totalmente solitária. E os dois se encontram, gente. E os dois se apaixonam, assim, é uma paixão linda, maravilhosa. E o Ash, gente, por ser uma pessoa, assim, que sempre viveu sozinho, né? Ele morava com o tio dele, mas o tio dele acabou falecendo. Ele não teve aquela coisa de contato, sabe? De ter uma namorada. Tudo nela é novidade pra ele. Com ela, ele tem todas as primeiras vezes dele, o primeiro beijo dele, o primeiro tudo dele, assim, e é muito bonito. É um amor, assim, muito inocente. É um amor, assim, muito carinhoso, assim. Eu adorei a história dos dois. E se não fosse pela força de vontade da Bree, gente, ela não ia conseguir ser amiga do Ash, sabe? Porque ele foi muito resistente. E eu adorei demais essa história. É uma história, assim, muito bonita. E eu super indico a leitura desse livro, porque a Bree, gente, ela ajudou o Asher, né, na verdade, a conseguir muitas coisas na vida dele, coisas que ele jamais imaginaria que iria acontecer. E o final desse livro, assim, é muito angustiante, sabe? É um final, assim, que me deixou muito triste, mas depois eu fiquei feliz. Mas é um livro muito legal e eu super indico a leitura dele. O próximo livro se chama No Coração da Floresta, da autora Emily Murdoch. Esse livro conta a história da Carrie. A Carrie, gente, é uma adolescente que, quando ela era pequena, a mãe dela pegou ela, praticamente sequestrou, né? Levou ela embora. Elas partiram, né, da casa, fugindo do pai, fugindo de toda a família. E a mãe delas foi para um lugar, assim, muito longe de onde eles moravam. Eles foram morar no meio da floresta mesmo, elas foram de trailer. A partir daquele momento passou a ser o lar, né, da Carrie e da sua mãe. E é no meio do nada, gente, assim, elas foram morar na floresta dos 100 acres, sem vizinho nenhum, sabe? E a mãe da Carrie, ela tem problemas com drogas, ela é viciada em metanfetamina. E a mãe dela, assim, tem oscilações de humores constantes. A mãe dela também vive sumindo, né, ela vai pra cidade buscar suprimento, comida, roupas, e ela fica muitos períodos fora, né? E com o tempo, né, a mãe dela acaba engravidando, né? Ninguém sabe quem é o pai. E acaba nascendo, né, a Janessa, que é a irmãzinha da Carrie, né? E praticamente a Carrie acaba sendo a mãe dela, acaba criando, né, a Janessa. Porque a mãe não tem juízo, né? A mãe, né, é viciada. Então, a Carrie, gente, é uma menina que teve que crescer, amadurecer, assim, muito cedo. Ela foi obrigada, né, na verdade, a amadurecer por conta disso, né? E a Carrie é uma menina, assim, muito forte, muito destemida. Ela faz de tudo pela irmãzinha. Apesar delas morarem, assim, no meio da floresta, em condições, assim, gente, de extrema pobreza, porque, assim, elas quase não têm alimentação. O pouco de alimentação que a mãe dela traz, né, da cidade, nem é tanto, assim, eles comem muito enlatado, principalmente, né, feijão. Ela fala muito disso, né, que ela tá enjoada de comer feijão enlatado. E, às vezes, quando eles querem comer algo diferente, como uma carne, a Carrie tem que caçar mesmo, ir pra floresta caçar o alimento, ou cozinhar, fazer tudo. Então a Carrie é uma menina, assim, muito destemida, muito corajosa, é uma menina, assim, com um coração enorme, tem um amor muito bonito pela irmã, é muito bonito de ver o grande amor que a Carrie tem pela sua irmã mais nova.
Até que um dia, gente, a mãe, né, das duas, ela acaba indo pra cidade e fica muito tempo sem voltar. As duas até ficam com medo, né, da mãe não voltar mais, porque ela nunca ficou tanto tempo fora assim. E elas são surpreendidas, né, por um casal que acaba chegando, né, até o trailer delas, então elas ficam com muito medo. E logo que que esse casal chega, a Carrie, ela acaba reconhecendo uma dessas pessoas, né, o homem, na verdade, é o pai dela. A outra mulher, ela não sabe o que é, na verdade é uma assistente social. E eles acabam, né, avisando, né, pra Carrie, pra irmã dela, que elas vão ter que ir com eles, porque a mãe dela não vai voltar mais e que elas precisam, né, na verdade, sair ali daquele lugar e morar com o pai. O pai acaba ganhando, né, a guarda das duas, e a Carrie, gente, e a Janessa acaba tendo uma transição, né, elas saem da floresta, a Carrie, né, há anos e anos, né, a Carrie, ela, quando ela foi sequestrada, ela tinha 4 anos, agora ela é uma adolescente, ela tem 15 anos, né, e ela lembra pouca coisa, né, do mundo, né, fora da floresta. E pra Janessa, gente, assim, é uma novidade muito, muito grande. Porque ela nunca viu nada disso que ela começa a ver agora. Ela nunca comeu nada do que ela começa a comer agora também. Tanto é que as duas, gente, começam a passar mal. Às vezes elas comem certas coisas e o estômago, assim, não consegue, né, assimilar, porque são coisas diferentes, coisas que elas nunca comeram. E a Janessa acaba exagerando, né, porque ela é criança. A Janessa tem 5 ou 6 anos, se eu não me engano, e ela, tudo que ela vê é muita novidade, ela quer comer de tudo, porque elas sempre passaram fome, né, gente? E a Janessa, assim, praticamente a metade do livro a menina vomitando, passando mal de tudo que ela come, porque o corpo dela não tá acostumado com isso. E você acaba ficando triste, sabe, gente, de ver, de ouvir o relato da Carrie, de tudo que eles passaram. Elas passavam frio, elas quase não tinham calçado, elas passavam muita fome. Fora outros detalhes também que elas passaram, só que eu não vou contar, né? Durante o livro vocês vão saber. E assim, a vida delas, assim, gente, foi tão traumatizada que a Janessa, faz 1 ano que ela não fala, tá? Ela não se comunica com ninguém, por conta de um trauma muito grande que as duas tiveram, né? Elas citam muito, né, a noite da Estrela Branca. Ao todo tempo, né, a Carrie fala que essa foi a noite, né, que levou a voz da irmã dela, que a irmã não fala mais por conta dessa noite. Então o livro todo, gente, é baseado nesse mistério. O que aconteceu nessa noite, né, da Estrela Branca, que fez com que a Janessa não falasse mais. E isso é um grande segredo que as duas guardam e você fica curiosa pra saber o que aconteceu, mas isso você só fica sabendo no final do livro. E agora a Carrie tá nesse momento de transição, né, gente? Para um outro habitat, ela vai morar com o pai dela, com a nova família dele. A mãe, né, a madrasta dela, na verdade, é uma mulher, assim, muito boa. E é muito boa com a Carrie, muito boa com a Janessa também. Só a irmãzinha dela, né, a irmã que ela acaba ganhando, né, com essa família, que é meio difícil, né, pra lidar, mas a Carrie é uma menina muito forte e pra proteger a irmã, ela acaba assumindo mais uma grande responsabilidade de ser mais corajosa do que ela é, pra irmã não ficar assustada, né. Então ela não pode mostrar pra irmã que ela tá com medo, que ela tá assustada com essas novidades, né, ela tem que se mostrar muito forte, por conta da irmã, que ela quer que a irmã seja feliz, que a irmã aproveite, né, esse mundo novo. E é uma história, assim, gente, muito triste por tudo que aconteceu com a Carrie. É uma história muito triste por conta do que aconteceu na noite, né, da Estrela Branca. E é uma história, assim, gente, muito tocante, é uma história muito profunda, é uma história, assim, cheia de segredos, é uma história, assim, muito bonita porque conta da adaptação de uma menina que viveu no meio da floresta, agora, né, ela tem que estudar, ela tem que ir pra escola. E o mais lindo de tudo isso, gente, é o quê? A Carrie sempre morou na floresta, mas, assim, ela nunca deixou a peteca cair. Ela sempre foi uma menina muito inteligente, ela sempre buscou conhecimento, a mãe dela trazia alguns livros pra ela sempre estudou, ela ensinou a irmã dela a ler, ensinou a irmã dela a escrever, ela também estudava muito, tanto é que quando ela foi, né, pra cidade e teve que fazer uma prova numa escola, ela já entrou logo pro 2º colegial, a irmãzinha dela também conseguiu entrar já pra série da idade dela, então assim, você vê uma dedicação muito grande por parte da Carrie. A Carrie sozinha conseguiu fazer, assim, grandes coisas. Ela conseguiu segurar uma barra pesada, porque assim, não foi nada fácil conviver, né, com uma mãe
que tinha oscilações de humor e principalmente uma mãe viciada, né? Então a Carrie é uma menina assim incrível, uma personagem assim incrível, apesar dela ter seus altos e baixos no livro, sabe? Alguns momentos que você fica assim meio, por favor, Carrie, essa não é você, sai dessa, apesar dessas oscilações que ela teve no livro, é uma personagem assim muito forte, é uma história assim muito marcante e eu gostei demais desse livro e eu super indico a leitura desse livro, tá bom? O próximo livro se chama Beleza Perdida, da autora Amy Herman. Esse livro aqui, gente, é o livro que me fez chorar, tá? Apesar do livro, né, O Coração da Floresta, ser um livro triste, ele não me fez chorar, mas esse livro aqui me fez chorar. Gente, eu chorei no final desse livro. Esse livro me deu um nó na garganta, mas assim, é um livro maravilhoso e eu gostei demais. Ele é um young adult, mas é um young adult assim com uma pegada diferente. Ele tem um foco diferente, o foco dele é outro e eu adorei demais isso. Eu vou contar pra vocês a história desse livro porque eu me apaixonei por essa história. Antes de interligar, né, de falar na verdade sobre a história, eu vou contar sobre os 3 personagens principais dessa história. O primeiro personagem que eu vou falar pra vocês é a Fern. A Fern, gente, é uma menina assim muito doce, é uma menina assim muito leal, uma menina assim muito amiga. A Fern é amiga de todo mundo, é uma menina assim muito ajudadora, é uma menina assim muito altruísta, é uma menina normal, ela não tem grandes atributos de beleza, ela passou um tempo, né, da infância dela, da adolescência dela, usando aparelho, usou óculos, assim, é uma menina assim que não é tão bonita, nem a mãe dela acha ela bonita. E a Fern sabe disso, então ela se acostumou com isso, né? No começo isso deixava ela um pouco chateada, mas no fim ela se habituou a ser uma menina feia. E a Fern, gente, não vou falar dela, calma, vamos pular para outro personagem. O outro personagem é o Ambrose. O Ambrose é um menino assim, é tipo uma celebridade na cidade dele e na escola dele também, ele estuda na mesma escola que a Fern. O Ambrose é um lutador. E desde cedo ele conseguiu levar, né, ele fez com que a escola, né, fosse muito famosa por causa disso, porque ele ganhava todas as lutas, era um menino assim, é um menino assim muito bonito, muito forte, além dele ter um corpo muito perfeito porque é um lutador, ele é uma menina assim de aparência muito bonita. E o Ambrose, gente, é um tipo de personagem assim, é muito leal, é muito corajoso, né, ele mora com o pai dele. A mãe dele abandonou ele quando ele era novo. E o outro personagem é o Bailey. O Bailey, gente, ele é primo da Fern. E ele é um menino, assim, gente, que é um personagem que eu acho que roubou a cena no livro, sabe? Ele ganhou o lugarzinho dele no livro, como um protagonista também. O Bailey, gente, ele sofre de um problema, né, de uma doença. Ele tem distrofia muscular, que faz com que os músculos do corpo dele enfraqueçam. Então, desde pequeno, né, quando descobriram que ele tinha esse problema, os médicos deram uma expectativa de vida muito curta para ele, por conta do histórico dessa doença mesmo. As pessoas, as crianças, né, que têm esse problema não sobrevivem muito tempo, né, não chegam à fase adulta, e o Bailey conseguiu chegar na fase adulta, né, ele tá na fase adulta, e pra ele, assim, pela força de vontade dele, gente, assim, você vê que ele superou muitas coisas, né, e o Bailey, desde muito novo, né, ele já deixou de andar, e aos poucos você percebe que a doença dele sempre vai avançando um pouquinho, né? Hoje ele não mexe mais os braços, ele depende muito das pessoas, até pra virar ele na cama durante a noite. Então, assim, ele é muito dependente, né, das pessoas. E a mãe dele, o pai dele é muito dedicado por ele é filho único. O pai dele é treinador, inclusive, do Ambrose. E o Bailey, gente, apaixonado por luta. O Bailey, se ele, né, na verdade, andasse, com certeza ele ia ser um lutador. Ele é apaixonado por tudo isso. Ele é apaixonado por heróis da mitologia. E ele vê no Ambrose, né, ele é super fã do Ambrose também. Ele até apelida o Ambrose de Hércules, porque ele lê muito sobre mitologia. Ele acha que o Ambrose é um perfeito Hércules. E o Bailey, gente, ele tem uma força interior muito grande. Vocês não têm noção disso. É um personagem, assim, cativante, porque, assim,
ele sabe que ele vai morrer. Ele é muito ciente disso, sabe, gente? Ele tem muita convicção da morte. A morte é uma coisa que não assusta ele. Ele sabe que a qualquer momento ele vai morrer. Mas ele encara, gente, isso com uma leveza tão grande que às vezes chega até a ser assustador, sabe? Ele poderia ser um menino revoltado, ele poderia ser um menino muito triste, mas o Bailey é um menino, assim, totalmente feliz. E essa felicidade dele, essa força de vontade dele, contagia as outras pessoas que vivem ao redor dele. E eu me apaixonei pelo Bailey, gente. E o Bailey, gente, é o melhor amigo da Fern, né? Como eu já disse, eles são primos, eles são amigos desde a infância, né? E a Fern é uma menina, assim, muito presente na vida dele. A Fern ajuda muito ele, tanto na casa dele, na escola dele. A vida dela é muito dedicada ao Bailey. Ela leva ele para todos os lugares, ela ajuda ele a se alimentar, ela ajuda ele na escola também. E eles são uma dupla, assim, muito incomum e uma dupla, assim, adorável. E o que esses três têm, gente, a ver? Vamos lá, vamos juntar esses três num balaio só. O Ambrose, gente, depois do ataque do 11 de setembro, né, o ataque às Torres Gêmeas lá em Nova York, ele acaba se alistando no exército, ele quer lutar pelo seu país, ele e mais os seus melhores amigos, e eles vão pra guerra. Então eles cumprem, né, algum tempo lá no exército, e quando faltava pouco tempo, né, antes deles serem dispensados, né, do exército, acaba acontecendo um acidente muito grande, uma bomba explode e acontece uma desgraça, que eu não vou contar pra vocês que desgraça é essa, mas é uma desgraça, gente, que acaba abalando toda a cidade. As pessoas ficaram muito tristes com o que aconteceu e o Ambrose quase morreu. Só que ele acabou ficando desfigurado, né? A bomba atingiu partes do corpo dele, deixou a metade do rosto dele ficou totalmente desfigurado, ele perdeu a orelha. Ai, gente, é uma desgraça. Ele ficou totalmente mudado, transformado. Praticamente ele se tornou um monstro, né? Se você for parar pra ver. As pessoas que viram o Ambrose depois que ele voltou da guerra ficaram impressionadas, né? As poucas pessoas que viram, né? Porque ele não saía mais de casa. Só saía à noite, né, pra trabalhar na padaria do pai dele, ele não gostava de ser visto, ele não queria que as pessoas tivessem contato com ele. E a única pessoa, gente, que consegue, assim, quebrar essa barreira, né, do Ambrose é a Fern, né. O Ambrose sempre soube que a Fern era apaixonada por ele, mas quando ele volta, a Fern tenta estender a mão pra ele, ajudar ele. E a Fern, gente, é uma menina, assim, como eu já disse, é uma menina, assim, tão doce, que, assim, mesmo ele desfigurado, ele é totalmente diferente, né, do Ambrose, que ela era apaixonada, gente, ela consegue ver beleza nele. Pra ela, ele continua lindo, maravilhoso, o homem dos seus sonhos, e ela dá muita força pra ele. E os três, gente, a Fern, o Ambrose e o Bailey, acabam se tornando, assim, grandes amigos. É claro, né, que rola um romancezinho, né, entre a Fern e o Ambrose, porque o Ambrose, gente, ele acaba descobrindo na Fern coisas que ele jamais, assim, imaginou, porque, assim, ele sempre namorou as meninas mais lindas, as meninas mais cobiçadas da escola. A Fern é o tipo de menina que ele nunca se imaginaria, né, namorando, mas ele se apaixona pela Fern de uma maneira, gente, porque, assim, a Fern, ela, né, não é uma menina linda, maravilhosa, mas ela é encantadora por dentro, é uma menina, assim, cativante, e isso acaba deixando o Ambrose, assim, apaixonadíssimo por ela. E é uma história muito linda, uma história, assim, muito marcante. É uma história, assim, gente, que todos os personagens, assim, são personagens que têm algo a mais pra te contar. Você aprende com a Fern, assim, o poder do amor, o poder da lealdade, o poder, né, de ser uma pessoa altruísta. Com o Ambrose você aprende a ter coragem, aprende a lutar pelo que você quer. E com o Bailey, gente, você aprende que, independente dos problemas que você tem, independente do fardo que você carrega, sempre tem um lado bom na vida, sabe? Sempre tem uma coisa bonita na vida. Ele é um personagem, assim, que eu fiquei apaixonadíssima. E eu adorei demais esse livro, chega de falar nele, senão eu vou ficar falando nele a tarde inteira. Agora o próximo livro se chama Desejo Proibido. Eu também li no Kindle. Esse aqui é da autora Sophia Jackson. Esse livro aqui, gente, ele conta a história da Catherine. A Catherine, ela é uma moça, assim, que vem de uma família, assim, de políticos. Ela é filha de senador, é neta de senador. É uma menina, assim, que veio de uma família, assim, muito refinada. Ela estudou literatura, uma menina, assim, muito inteligente. E a Catherine, gente, ela teve um trauma quando ela era mais nova.
o pai dela foi assassinado e ela acabou vendo isso, né? Ela tava junto com o pai dela no dia que o pai dela foi pego e foi espancado, né? E isso é uma coisa que marcou muito ela. A Catherine, gente, é diferente do que todo mundo pensava, né? Ela tem um coração muito bom e ela fez uma promessa pro pai, que ela seria uma pessoa melhor, que ela ia ajudar as pessoas, e é isso que ela faz. Apesar de ser formada, né, em literatura, ela podia dar aula nos melhores colégios particulares, né, de Nova York, mas não, ela escolheu dar aula numa penitenciária e ela nem ganha tanto dinheiro assim, ela faz isso na verdade por amor. E nessa penitenciária, gente, ela acaba conhecendo o Carter, que é um presidiário, assim, totalmente esquentadinho, é uma pessoa, assim, muito inteligente, mas uma pessoa, assim, que tem um pavio muito curto, que não leva desaforo pra casa, e ela acaba se tornando aluno dela, e é um grande desafio pra ela suportar o Carter também, porque ele é uma pessoa meio intragável. Só que durante, né, esse desenrolar da história, o Carter vai conhecendo um pouquinho da Catherine, a Catherine conhece um pouquinho do Carter, e os dois acabam se envolvendo. Na verdade, gente, assim, o encanto deles, né, é imediato. E logo que eles se conhecem, eles percebem que eles têm uma química muito grande, né? Mas é um desejo proibido, né, gente? Ela é professora dele, não pode se envolver com ele. Ele também não quer saber muito de se envolver com ela, né? Porque é o perfil de mulher que ele jamais se imaginaria, né, tá namorando. E o Carter, gente, ele tem um grande segredo, sabe? Um segredo, assim, que pode estragar, assim, um romance, né, que os dois acabam tendo. É uma história, assim, muito envolvente, uma história, assim, muito quente. E é uma história, gente, também, assim, apesar do Carter ser uma pessoa, assim, que partiu por um lado do mal, depois você conhece um pouco sobre a história dele, você fica sabendo por que ele foi preso, tá? E você acaba entendendo, assim, né, a história dele. E você fica, assim, comovida, né, com o que aconteceu com ele. E é um livro, assim, gente, muito lindo, sabe? Eu não posso contar muitas coisas desse livro, porque tem muita coisa amarrada, né, nessa história, mas eu digo pra vocês, gente, o amor da Catherine e do Carter é muito lindo. Tudo que eles passam, gente, é uma coisa, assim, muito triste, assim, muito sofrida, e eu gostei demais, sabe? Apesar dele ser, assim, um bad boy, de mão cheia, né? Um bad boy elevado ao cubo, o Carter é uma pessoa, assim, também muito sensível, uma pessoa, assim, muito humana. O Carter é uma pessoa, assim, muito amiga. E quando você conhecer a história dele, você vai se apaixonar por ele, vai se apaixonar pra Catherine também, que é uma menina, assim, também altruísta, né? Ela podia ter tudo que ela quisesse, ela podia viver nos melhores lugares, mas ela escolheu o pior lugar do mundo pra dar aula. Ela fez tudo por amor, fez isso pra manter uma promessa que ela fez pro pai. Então, assim, é uma menina muito leal também. E eu adorei demais a Catherine também, e eu super indico a leitura desse livro. Agora o próximo livro. Esse livro aqui, gente, é outro livro encantador, assim, e eu gostei demais. Eu estou falando do Sr. Daniels, da autora Brittany C. Cherry. Esse livro aqui, gente, é demais. Esse livro aqui é incrível. Esse livro aqui, gente, quando eu li, me lembrou muito o Métrica, que é uma série de livros, né? O Métrica, Pausa, esqueci o nome do último, que é um livro que eu gosto muito, sabe? E esse livro lembra muito essa história, mas não é, né, da mesma autora. Eu li um livro dessa autora, daqui a pouco eu falo dele com vocês, mas assim, é um livro muito bonito. Esse livro aqui, gente, conta a história da Ashley. A Ashley é uma menina, assim, que acabou de perder a irmã, a sua irmã gêmea. E a sua irmã, na verdade, era sua melhor amiga e ela morreu de leucemia. E a Ashley, gente, logo no começo do livro, é uma carga emocional, assim, muito grande também, porque, assim, ela acabou de perder a irmã, a mãe dela, né, tá sofrendo com depressão. E ela sempre percebeu, gente, que a mãe dela sempre preferiu mais a irmã do que ela. E depois que a irmã morre, isso fica muito evidenciado, sabe? Isso fica muito na cara. E a mãe dela acaba meio que expulsando ela de casa. Não vou dizer que expulsou, porque não foi assim, tá? Mas ela convida a filha a se retirar e morar com o pai. Ela quer ficar um tempo sozinha, ela tá sofrendo demais com a perda da sua filha, então ela quer que a Ashley vai morar um pouco com o pai. A mãe dela e o pai dela são separados, né? O pai dela mora em outra cidade. E isso, gente, é uma coisa assim que deixa a Ashley muito triste. Mas ela acaba aceitando, porque assim, já que a mãe não quer ela perto, né? Ela
vai de vez morar com o pai, ela acaba aceitando isso. Não é uma coisa que ela queria, tá? Porque o pai dela sempre foi um pai ausente, ele nunca esteve presente na vida dela, nem da irmã dela. Desde pequena, elas sentem muita falta do pai. O pai quase não ligava pra elas, nem datas de aniversário. Então, assim, ele era um pai muito ausente. Então, ela não tem aquele amor de filha com o pai, né? O pai dela, pra ela, é praticamente um estranho. Tanto é que ela chama o pai dela pelo nome, né? O nome dele é Henry. Ela nem chama ele de pai. E ela acaba, né, sendo obrigada a morar com o pai em outra cidade. E antes de ir, gente, pra outra cidade, ela junta as coisas dela e junto ela leva uma caixa que a irmã dela deixou antes de morrer. E quando ela abre essa caixa, gente, ela descobre que a irmã deixou várias cartas pra ela. E ela só podia abrir as cartas quando ela cumprisse uma lista. A irmã dela dá uma lista enorme pra ela de coisas que ela tem que fazer. Porque a irmã dela, gente, você percebe assim, que é uma menina totalmente diferente da Ashley. Você percebe que das gêmeas, a irmã dela era a mais alegre, a mais ousada. Então ela deixou essa lista pra irmã de coisas que ela acha que a irmã tem que fazer, que a irmã nunca fez na vida e ela precisa fazer. Então ela deixa essa lista. Então ela começa, né, a fazer, né, essas coisas. Mas vamos pra outra parte, porque essa parte é uma parte muito linda, eu tinha que contar pra vocês. Então quando ela tá indo, né, pra morar com o pai, ela vai de trem, né, porque é numa outra cidade. E nesse trem, gente, ela conhece um rapaz. O nome dele é Daniel. Ela não conversa com ele, ela fica assim muito intrigada com ele, com a beleza dele, com os olhos dele, né? Apesar de estar passando um momento de sofrimento, assim, conhecer o Daniel pra ela foi algo diferente, né? Se sentir atraída pelo Daniel foi algo diferente pra ela. E na estação eles acabam conversando. E ela acabou descobrindo, gente, que ela tem muita coisa em comum com ele. E uma das coisas que mais encantou, né, a Ashley é saber que o Daniel é apaixonado por Shakespeare, assim como ela também é fissurada por Shakespeare. E ela acaba percebendo que ela tem muita afinidade com eles, acaba marcando encontro pra depois, né? Ele é cantor de uma banda. O nome da banda é Romeos... Esqueci o nome da banda. Mas é uma banda que só toca músicas baseadas nos poemas de William Shakespeare. É claro que ela fica apaixonada pelo Daniel, né, gente? Porque quando um homem vai gostar de Shakespeare assim? Como? Quando? E ela acaba marcando encontro com ele depois. E ela vai agora pra casa do pai. Viver essa nova vida, né, gente? E esse período de transição, né, pra Ashley é meio complicado. Porque assim... Ela percebe que o pai casou de novo, ela nem sabia que o pai tinha se casado de novo, né? Agora ele tem uma esposa e a esposa tem 2 filhos. Então ela percebe que o pai dela, ele seguiu a vida dele, sabe? Ele buscou a felicidade dele e se esqueceu da família dela. Esqueceu dela, esqueceu da irmã dela. E isso deixa ela muito revoltada, né? Ela já era revoltada com o pai por conta da ausência. E descobrir que o pai tem uma família e o pai dela é feliz deixa ela mais brava ainda. E o pior, ela não pode voltar pra casa dela porque a mãe não quer saber dela. Então ela tem que engolir isso, gente. Isso daí desce quadrado na garganta dela, mas ela tem que... acabar convivendo com isso, né? Vamos voltar pra Ashley e o Daniel, né? Eles acabam tendo um envolvimento, né? Depois ela encontra com ele, ela descobre outras coisas dele também. Ela descobre, gente, que a afinidade, né, dela com ele não se baseia só, né, em gostar do Shakespeare. Ele também é uma pessoa com um passado, assim, bem complicado, um passado de perdas também. Algum tempo atrás, né, ele perdeu pessoas da família dele que ele gostava muito, que eu não vou contar quem é, e isso abalou muito ele também. E Daniel também é uma pessoa que entende muito, né, a perda, a morte, e ele ajuda muito a Ashley, sabe? Ele dá muito apoio pra ela nisso, porque ele sabe o que é perder alguém, né? Ele sabe o que é passar por essa dor que ela tá passando, e ele ajuda muito ela nisso. E o laço que eles criam, um laço assim muito forte, muito duradouro. Só que, gente, ela tem que estudar, né? Ela tá no último ano do colegial, então ela vai pra escola, né? Onde o pai dela é diretor. E vai pra escola onde os 2 irmãos dela também, né? Os 2 irmãos dela estudam. E nessa escola, gente, já no primeiro dia de aula, tem uma grande surpresa. O Daniel, né, que na verdade é a sua apaixonite, é um dos seus professores, e isso acaba, gente, deixando a Ashley arrasada. O Daniel também fica arrasado com isso, ele nunca imaginaria que ela seria, né, a aluna dele. Ele pensou que ela já fosse formada, né, pela cabeça dela também, pela idade dela, mas não, né, ela é repetente. E ela acaba, né,
caindo na turma dele. Gente, eles não podem ter um caso, como assim? Ele é professor dela, e isso acaba, gente, deixando a Ashley assim... Pense, ela já tá triste porque perdeu a irmã, tá? Nesse momento de tristeza. E ainda descobre que a pessoa que tá dando força pra ela, a pessoa, assim, que ganhou o coração dela, né? Que deu uma razão a mais pra ela viver, porque ela já não tinha mais motivos pra viver por conta da perda da irmã, é o professor dela. Como que ela faz, gente? Isso foi muito difícil pra ela. Mas eu vou dizer uma coisa, o que o William Shakespeare une, o homem jamais poderá separar. E, gente, mesmo eles não podendo, eles acabam se envolvendo, é claro, tudo isso em segredo, mas assim, o risco que eles correm é muito grande. Eu lembrei do Inferno de Gabriel lendo esse livro, que é um livro que eu adoro, porque ele é professor dela, ele não pode ter um caso com ela, e assim... A todo momento, gente, no livro todo, você fica apreensivo, você fica com medo deles serem pegos, você fica com medo do Daniel perder o emprego dele, porque ele precisa muito desse emprego, e você fica muito angustiado, e eu lembrei do Métrica, né, por conta disso. E é um livro incrível, é um livro, assim, muito lindo, e eu super indico a leitura dele pra vocês. Agora o próximo e último livro, que não é o ganhador, né, do mês de setembro, mas é um livro, assim, muito bom, gente, é um livro, assim... Ele tem os seus defeitos, não vou falar que ele é um livro perfeito, mas é uma história, assim, muito legal, assim, é tudo o que tem por trás, né, de tudo isso, é uma coisa que te marca, e vamos ao que interessa. Eu estou falando do Lado Feio do Amor. Esse livro é da autora Colleen Hoover. Esse livro aqui, essa autora aqui, gente, é autora de Métrica, Pausa e... Como que é o nome do terceiro? Acho que é Essa Garota, alguma coisa assim. Eu li o Pausa, eu li o Métrica, Essa Garota eu não li. Mas assim, o Métrica é um livro que eu gosto bastante, tá? O Pausa também, mas eu prefiro o Métrica. E ela escreveu esse livro aqui, que é um livro assim com uma pegada assim diferente, é um livro assim... com uma pegada assim mais forte, sabe? Ele tem um apelo mais forte, mas eu já vou falar pra vocês. Quando eu comecei a ler esse livro, gente, na verdade assim, eu já fiquei intrigada já com o título do livro, né? O Lado Feio do Amor. Pensei eu, o amor é uma coisa linda, maravilhosa. Como assim o lado feio do amor? O amor tem um lado feio? Mas depois eu entendi o que se referia a isso. E isso me deixou assim... um nozinho na garganta, sabe? Mas vamos ao que interessa. Vamos falar do livro. Esse livro conta a história da Tate. A Tate é uma jovem que ela tá estudando, ela faz enfermagem, é uma menina assim muito dedicada, é uma menina que vem de uma família de pilotos, sabe? O pai dela é piloto, o irmão dela é piloto, e ela seguiu pro rumo da saúde, né? Pro lado da saúde, e ela é enfermeira. E ela vai morar com o seu irmão, que é piloto de avião. E no mesmo prédio que o irmão dela mora, ela acaba conhecendo o Miles, que também é piloto de avião e é um dos melhores amigos do irmão dela. E assim, desde o início, gente, desde a primeira vez que eles se encontram, assim, é praticamente amor à primeira vista. Eles meio que não assumem isso, sabe? Mas a atração que eles sentem é muito grande. Apesar do encontro deles, né? A primeira vez que eles se encontram ser um encontro assim meio inusitado, né? Numa situação meio complicada. A Tate, assim, ela fica encantadíssima pelo Miles. E o Miles, gente, é uma pessoa assim que encanta a Kate, não só por conta da beleza dele, que é um lindo, maravilhoso. Ela fica muito encantada pelo Miles, gente. Por conta de algo que tem na vida dele que ela não consegue entender. Por conta do passado dele, que ele não conta pra ninguém o que aconteceu no passado dele. Ele é uma pessoa, assim, muito fria. É uma pessoa, assim, que não quer envolvimento amoroso com ninguém. E também não quer envolvimento amoroso com a Tate. Mas ele se sente muito atraído pela Tate. E a Tate, gente, é uma menina, assim, totalmente adulta, sabe? Apesar dela se sentir muito encantada por ele, ela não leva pra aquele lado de menininha. Ai, meu amor, tô apaixonada. Ela é uma mulher, assim, muito pé no chão. Ela sabe o que ela quer. E eles acabam entrando num acordo, né? Na verdade, a Tate que propõe isso pra eles. De ter envolvimento só sexual mesmo, que não precisa ter nada de amor. O Miles até aceita, mas com uma condição. Dela não ficar perguntando nada do passado dele e também nem esperar nada do futuro deles, que ele não tem nada pra dar pra ela, ele não promete nada pra ela em relação ao futuro, ele não acredita no amor, ele é só parte sexual mesmo, e eles acabam se envolvendo.
é um envolvimento assim ultra mega quente, é uma coisa assim de maluco, e eles embarcam nessa, sabe? Sem compromisso nenhum. Só que com o tempo, gente, é claro, né? A Tate se apaixona por ele. E o Maio, gente, por incrível que pareça, mesmo não querendo, ele também se apaixona por ela. E é uma coisa que ele não quer, gente, porque assim, como eu já disse, ele não acredita no amor. Ele teve um trauma muito grande na vida dele, que ele não conta pra ninguém. Você só vai descobrindo isso, gente, aos poucos durante a leitura, tá? O livro, ele intercala períodos do passado do Miles, tá? De quando ele era mais novo. E esse livro vai trazendo essa história aos poucos. Daqui a pouco você está de novo no presente, né? Contando a história da Tate com o Miles, já em outro período, né, da vida dele, que é o período presente. E aos poucos você vai lendo sobre o passado dele, até culminar, né, na grande revelação, né, de você saber o que realmente aconteceu, o que tem por trás de tudo isso, por que o Miles é uma pessoa que se fechou pro amor, que se fechou pro mundo, por que ele é uma pessoa assim, tão frustrada, uma pessoa assim tão decepcionada, você acaba descobrindo durante a leitura. E quando você lê um pouco sobre o passado do Miles, gente, assim, é uma história muito bonita que tá por trás disso, sabe? É uma história, assim, muito encantadora. O Miles, assim, você vê nitidamente, gente, a diferença de pessoa. O que ele era no passado, né? Antes, né, desse acontecimento, como ele era e como ele é hoje. Parece que são pessoas totalmente opostas, mas só que é a mesma pessoa, gente, só que em situações diferentes. Pra ele, o amor sempre tem um lado feio, ele não quer se envolver porque ele não quer sofrer tudo aquilo que ele sofreu no passado, assim. Então o Miles é um personagem, assim, apaixonante. É um personagem, assim, que você, junto com ele, você vai passando tudo aquilo que ele passou e junto com ele você vai sofrendo tudo aquilo que ele sofreu. Agora, lembra que eu falei que esse livro tem uma ressalva? Tem. Vamos falar da Tate. Gente, é o seguinte, a Tate, como eu já disse, é uma mulher adulta. É uma mulher que pensa pra frente. Tanto é que ela se envolve com o Miles mesmo, sabendo, né, que ela não pode esperar nada do futuro, que ela não pode perguntar nada do passado deles. Assim, o envolvimento deles é um envolvimento, assim, muito frio. É um envolvimento, assim, mais carnal mesmo. E a Tate, gente, ela aceita isso numa boa, sabe? Pra ela, tudo bem. E eu fiquei muito revoltada com isso, eu não gostei disso. Pra mim, ela foi usada, gente. Pra mim, tá certo que ela teve, né, as vantagens dela, conseguiu o que ela queria com isso também, mas pra mim ela foi usada e isso me deixou, assim, muito revoltada com a personagem, porque ela se deixou levar. Eu queria que ela fosse um pouquinho mais forte do que ela já foi, tá? Demorou pra ela quebrar, né, as muralhas do Miles, e eu achei que ela foi muito boba, gente. Muitas vezes, assim, quando eu tava lendo o livro, deu vontade de moer a personagem, de colocar ela no moedor, sabe? De tão brava que eu fiquei com a personagem, de ser tão idiota assim. Eu acho que, assim, vendo pelo lado feminista, né, eu achei que ela não se deu valor, então eu acho que ela deveria ter se dado valor. Mas tudo tem um porquê, e durante a leitura do livro vocês vão entender por que ela faz isso, por que ela passa por tudo isso, mas foi difícil engolir, tá bom, gente? Mas é um livro muito legal, gente, por conta de tudo, né, que tem por trás dessa história, tudo que aconteceu com o Miles, também a grande força de vontade da Tate, né, porque a Tate foi paciente, a Tate aguentou firme ali, gente. Muitas vezes ela chorou, sabe? Muitas vezes ela quis desistir, mas quando ela viu, ela já estava apaixonada por ele, ela não conseguiu sair disso, mas assim, foi difícil pra ela, tá? E difícil pra quem tá lendo também, né? Mas tá bom. Esses foram os livros que eu li no mês de setembro. A minha garganta já está seca de tanto eu falar, mas tudo bem. Espero que vocês suportem esse vídeo. Apesar, né, desse vídeo não ter um vencedor, né, espero que vocês tenham gostado dessas leituras. Todos os livros que eu citei pra vocês hoje nessas resenhas são livros, assim, maravilhosos. Eu tenho certeza que qualquer um desses livros que vocês pegarem pra ler, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Cada um tem o seu estilo, tá? Um estilo diferente do outro, mas cada um me ganhou de uma maneira diferente, e eu indico a leitura de cada um deles. Eu coloco a minha mão no fogo, vocês podem ler tranquilamente qualquer um deles que vocês vão gostar bastante, tá? Essas foram as minhas leituras no mês de setembro, espero muito que vocês tenham gostado e principalmente que vocês possam voltar mais vezes. Até o próximo vídeo. Tchau!
Wa'ila, no malahini ohana. Welcome calls, so come on by. Aloha, come on by.